Olá pessoal, estamos iniciando mais um Polo Educação e o nosso convidado de hoje é um dos embaixadores do Politize, o Leandro Araújo. Bem-vindo, Leandro. Boa noite, Vitória. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui na TV Polo falando sobre Cubatão, sobre a Baixada Santista. Leandro, conte para o pessoal de casa um pouquinho sobre você. Olha, eu sou um morador que cresceu na periferia, né, da Vila dos Pescadores, vivi lá até 2012, e foi nessa vivência de comunidade, de escassez de políticas públicas, que eu me interessei por alguns projetos sociais, e esse ativismo socioambiental me trouxe até a Politize. E é derivado dessa minha vivência na comunidade, na periferia, na luta contra as desigualdades sociais, que me fez atuar como cidadão. Eu sou filho de uma ex-empregada doméstica, sou filho de um ex-pescador. Meu pai vendeu caranguejo na Anchieta Imigrantes durante muitos anos, sustentou a nossa família a partir disso. E a partir dessa dinâmica, né, familiar, eu me formei em economia, terminei o mestrado em políticas públicas e agora sou um cidadão cubatense aí, comprometido com o bem comum. E nos fale o que é o Politize. Para mim é engraçado, né, que estou na Politize já há um tempo, porque a Politize ela veio se reestruturando ao longo do tempo. Ela é uma organização da sociedade civil que atua para fortalecer a democracia e levar educação política para qualquer pessoa em qualquer lugar. E no começo a gente falava o Politize, em determinado momento a gente entendeu que a nossa organização a gente deveria se referir a ela como a Politize, né? No começo a gente tinha uma discussão muito forte, muito importante sobre a presença de mulheres, né, naquele espaço de formação, e hoje a nossa entidade, a qual sou voluntário, ela é muito plural, muito diversa. Então a gente atua em todas as regiões do país com educação política e com a formação de cidadãos para fortalecer a democracia, para discutir política pública, impactar positivamente a sociedade. E quais são essas formações que o Politize realiza? Olha, todos os anos, assim, a Politize nasceu como um portal de educação política. Então, quase todos os assuntos que você pensar, né, neste país estão sendo discutidos, que tem relação com cidadania, com direitos, com deveres, com Constituição, com educação, tem informação na Politize. Então, você fazer uma busca no Google, vai aparecer sempre a Politize como um portal de referência. Então, como eu já disse, ele é o maior portal de educação política da América Latina. E a partir dessa dinâmica, eles entenderam que eles precisavam dar um avanço, um passo adiante. E aí veio o programa de formação de embaixadores, que é esse que eu faço parte, que eu me formei há um tempo atrás. No meu tempo, a nossa formação era presencial, no final de semana, aqui em São Paulo, e a gente reúne pessoas do Brasil todo, passa por essa formação, e a partir dessa formação a gente se tornou um multiplicador do conteúdo que nos é fornecido. E quando a gente se compromete a levar a educação política a outras pessoas nas nossas cidades, na nossa região, a gente se torna embaixador. Então é um processo de formação, e a partir dessa formação, a gente, se tiver disponibilidade, interesse, a gente pode se tornar embaixador. Então já fica aqui o meu convite para todos e todas, de todas as idades, que, se quiserem, podem fazer parte da nossa embaixada, da Politize, e assim levar a cidadania para todos os cantos do Brasil. E como é que acontece essas formações? É online, presencial? Quanto tempo dura, mais ou menos? Quando eu me formei, ela era presencial. E aí a dinâmica da Covid, né, da pandemia, fez com que todas as organizações, inclusive a Politize, se reestruturassem para, digamos, se encaixar no novo cenário. Então a formação hoje, ela eu chamo de híbrida, porque ela tem formações online com encontros presenciais. No nosso caso aqui da Baixada Santista. E nesses encontros presenciais, para além disso, dentro da formação, os jovens, as pessoas, não tem só jovens lá, até porque eu não sou tão jovem mais, né? Eles participam de uma das atividades, a formação do Canvas de Políticas Públicas, que é uma iniciativa, uma metodologia da Politize, que aí o jovem, a pessoa, o cidadão discute os problemas da sua cidade, parte da situação atual, uma situação ideal, e formula soluções de políticas públicas. Então, a gente está aí
nas vias de formar um grupo de pessoas que está discutindo a Baixada Santista e o Brasil. Qual a importância dessa formação, dessa educação política do Politize? Olha, a gente tem pesquisas que indicam que as pessoas estão desacreditando da democracia como um elemento para resolver os problemas públicos, né? Então, a educação política, ela vem no sentido de trazer de volta, reconhecer a democracia como um meio possível e mais adequado para a gente resolver os problemas públicos, mas também um mecanismo de uma participação social. Quando a gente fala de educação política, a gente está falando necessariamente de política partidária, mas de política como cidadania, como direitos e deveres do cidadão, como protagonismo do cidadão, para que ele possa, a partir do seu microambiente, da sua comunidade, da sua igreja, impactar o seu entorno. É nesse sentido que a gente fala. E a educação política nos leva a isso. Quando a gente passa por um programa de formação que fala sobre empatia cidadã, comunicação não violenta, pluralidade, papel dos três poderes e protagonismo comunitário, nós estamos falando de formação de um cidadão integral, né? Integral no sentido de que ele esteja apto ou motivado a participar das decisões, das discussões da sua cidade. E aí isso pode acontecer tanto na associação de bairro, no sindicato, na igreja, num projeto que às vezes acontece na esquina da sua casa. É disso que a gente está falando. E qual é o maior desafio dessa implementação política, de educação política? Olha, no primeiro momento, a impressão que eu tenho pessoal, há um preconceito porque algumas pessoas podem relacionar a educação política com política partidária. Embora cada um de nós tenhamos as nossas convicções pessoais, no ambiente da Politize a gente fortalece a pluralidade. Não importa quem você vota, que bandeiras você defenda, desde que sejam relacionadas à democracia. É um dos nossos poucos pontos negociáveis. E como é com os jovens? Que os jovens não têm muito interesse assim, na política, ou são meio, como posso dizer, alienados. Como é? Olha, eu já fui jovem e de grupo de jovens, inclusive, e no meu tempo eu já não era tão jovem assim quanto os outros. Eu já tinha 21, 22 anos. E aí eu esperava dos mais jovens um engajamento que eu tinha com mais idade. E eu demorei para entender que os jovens têm o seu tempo e a sua forma de contribuição. Eu não diria que eles são alienados, eu diria que neste caso, a educação política, eles não foram despertados para os benefícios desse processo de formação. Vou dar um exemplo aqui de Cubatão. A gente formou há pouco tempo atrás, no campo, uma turma de 66 jovens, que hoje são multiplicadores, né, passaram pela formação, fizeram câmaras de políticas públicas, discutiram a cidade, propuseram iniciativas de políticas públicas, e se eles quiserem, eles podem fazer parte da Embaixada da Baixada Santista e se tornarem embaixadores como eu. Então, eu diria que tem muita gente boa espalhada na Baixada Santista no Brasil, disposta a contribuir com a cidadania, mas elas estão dispersas. E um dos nossos papéis é conectar essas pessoas. E como você incentivaria essas pessoas a participar do Politize? Olha, tão importante quanto a formação são as conexões que a gente faz, as pessoas que a gente conhece ao longo dessa jornada. Então, eu tenho amigos de Goiás, de Rio Grande do Sul, da Bahia, de Recife, todas as pessoas que eu encontrei durante essa formação da Politize. E como é que eu convidaria as pessoas? Eu diria o seguinte: nós, como cidadãos, não somos uma ilha isolada, né? Então, por mais que eu queira, ou que eu trabalhe para que a minha vida seja boa, seja tranquila, tenha qualidade de vida, quando eu coloco meu pé na rua, eu vou enxergar a realidade, a dureza da vida em sociedade. E aí, para que a minha vida continue boa, tranquila, ou, digamos assim, naquela luta do dia a dia, eu preciso me importar com o próximo. Então, a cidadania, o exercício da cidadania, ou participar do processo de educação política, é se comprometer com o bem comum, é se comprometer com a melhoria continuada da nossa sociedade. Leandro, o papo está muito bom, mas o primeiro bloco já terminou. É muito rápido. Exatamente. Agora um pouquinho que a gente já volta. Você não saia daí. Já voltamos com o segundo bloco do Polo Educação.
Você sabe como a gente transforma o futuro do Brasil? Oferecendo educação profissional pública, gratuita e de qualidade que conecta teoria e prática. Com esse objetivo, que há 15 anos foram criados os Institutos Federais, ou IFs, para ensinar uma profissão e abrir um mundo de oportunidades para jovens e adultos de todo o Brasil. Os Institutos Federais estão presentes em todos os estados, em mais de 560 municípios, ofertando cursos técnicos e superiores a mais de 1 milhão de estudantes. Saiba como aproveitar essas oportunidades que podem transformar seu presente e futuro. Acesse mec.gov.br e descubra o que os IFs têm para você. Institutos Federais, 15 anos. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Meu primeiro contato com o INPA foi pelas Olimpíadas, ao receber uma medalha de bronze na Olimpíada Brasileira de Matemática em 1992. Eu tinha 13 anos na época e eu não tinha a menor ideia do que era o INPA. O INPA me impressionou desde o início pela qualidade das pessoas que estavam aqui. Fui acolhido por grandes pesquisadores e educadores que me deram um ensino personalizado. Quando eu estava chegando agora no terceiro ano do ensino médio, eu tinha muita dúvida de qual área eu ia seguir. E na cerimônia de premiação da BMEC do ano passado, quando o Marcelo Viana apresentou o INPA, foi como se tivesse, sabe, quando acende a lâmpada no desenho animado? E eu espero que seja uma graduação muito interessante, muito densa, muito profunda, porque, pelo que eu vi, são ótimos professores e é uma ótima instituição. Estamos de volta com o segundo e último bloco do Polo Educação. Leandro, a Politize, por ser uma ONG, ela recebe algum tipo de patrocínio de alguma empresa? Sim, a Politize como instituição, ela é uma instituição que tem sede em Santa Catarina, né, Florianópolis. Então ela concorre em editais para conseguir patrocínio. Esse projeto que a gente desenvolve aqui na Baixada Santista, ele é patrocinado pela Petrobras. Então, nós participamos de um processo de seleção, a nossa proposta foi selecionada e o nosso projeto se chama Cidadania 382. Esse 382 é a distância em quilômetros entre a Baixada Santista e o Vale do Paraíba, porque a gente está levando a educação política para essas regiões com o apoio da Petrobras. E qual a importância da educação política para formar cidadãos conscientes politicamente? Olha, eu diria que... Segura. Oi. Tem todo mundo na pergunta. Deixa eu ver. Foi isso mesmo. Cidadãos. Não precisa não. Oi? Não entendi. Eu achei que já tinha perguntado isso. Ah, tá. Pode ir? Pode. Leandro, de que forma a educação política pode ajudar a formar cidadãos, principalmente os jovens, com mais consciência politicamente? Olha, a educação política ela tem um papel importante na hora que ela possibilita ou ela incentiva, ela mobiliza você, morador da Baixada Santista, da periferia de Cubatão, a participar dos espaços de decisão política. Quando eu falo decisão política, não política partidária, eu estou falando da ONG, do sindicato, da igreja. É esse exercício da sua cidadania que permite que a gente, como sociedade, consiga avançar nas políticas públicas, levar mais qualidade de vida, reduzir as desigualdades, garantir que a criança com deficiência tenha a educação integral que ela precisa, que a saúde chegue especialmente para quem mais precisa. Essa é a importância da educação política, para que a gente garanta que a nossa vida em sociedade seja melhor, que pelo menos ela aponte para o futuro um caminho mais justo, mais sustentável, mais próspero e com oportunidade para todos e todas.
E como usar a internet, as redes sociais, ao favor da educação política? Olha, uma coisa que a gente trabalha bem é a questão das redes sociais, né? Nós temos muitos jovens, então uma das iniciativas que a Politize nos pede é que a gente conheça os dados da nossa cidade, da nossa região, e publique esses dados de uma forma de transparência, mas também com qualidade, acessível, para que o cidadão comum, entre aspas, que não está habituado com essa informação, consiga acessar, consiga entender, e a partir desse conhecimento, reconhecer como pode ajudar a sua cidade. E quais são os principais temas e conteúdos abordados na Politize? Olha, a gente trabalha com comunicação não violenta, um pilar fundamental para a gente discutir hoje qualquer assunto, né? Nesse momento que a gente vive uma sociedade polarizada. A gente fala de protagonismo comunitário, que é você participar da sua comunidade, de você impactar o seu entorno. A gente fala do papel dos 3 poderes, fundamental para que a nossa sociedade saiba qual é o papel do prefeito, do legislativo, do judiciário. A gente não confunda os papéis e possa cobrar da maneira correta cada um dos nossos representantes. A gente fala sobre pluralidade. Então, são vários temas correlatos que nos ajudam a compreender a sociedade e fazer desse mundo um lugar um pouquinho melhor. E o pessoal aceita bem a Politize, essa educação política, porque realmente, como você bem disse, o pessoal confunde educação política com política partidária. Como é? Sim, quando a gente explica, no primeiro momento tem esse estranhamento, né, por causa do termo educação política, mas assim que a gente explica os objetivos, como nós discutimos os assuntos, a pluralidade de ideias que nós temos dentro da nossa entidade, isso já vai desmistificando esse preconceito em relação ao termo educação política, e aí as pessoas acabam participando. A gente tem bastante pessoas da Baixada Santista que estão em formação nesse momento, são cerca de 90 pessoas que estão participando do curso EAD, mais os 66 que foram formados aqui no campo de Cubatão. Então a gente, com a ajuda da Petrobras, né, desse edital, a gente conseguiu impactar muitas pessoas na Baixada Santista, e o nosso sonho é que a gente consiga chegar forte nas 9 cidades da região. E quantas pessoas, mais ou menos, já estão formadas pelo Politize? Olha, você me pegou, porque essa pergunta é difícil, porque a gente... Pelo menos na Baixada, aqui. Olha só, porque a gente tem um programa de formação, eles saem como multiplicadores. Mas às vezes a pessoa não tem disponibilidade, não tem interesse em se tornar embaixador e assumir um compromisso de levar a educação política de forma continuada. Então, mas desde que a gente começou, eu vou chutar algum número, que eu não tenho esse número com precisão, de PTP, mas eu acho que a gente já formou mais ou menos 70 por ano, mais de 300, com certeza mais de 300 pessoas. Bastante pessoas. E para quem tem interesse, como é que faz para participar da Politize? Então, uma das opções é você entrar no site www.politize.com.br e lá vai ter o link de pré-inscrições. Durante todo o ano tem esse link de pré-inscrição. E quando as inscrições estão abertas, você recebe um e-mail com aviso: olha, agora faça a sua inscrição. O que vale é a inscrição oficial. E também a gente publica nas redes sociais, tanto da Politize como da nossa embaixada aqui na região. As embaixadas são uma espécie de sucursais, de representações da Politize Nacional. Então tem a Politize Nacional e tem a Politize ou nas cidades ou nas regiões. No nosso caso, quando a gente formou o nosso time, a gente preferiu, como éramos poucas pessoas, formar uma embaixada metropolitana. Então a nossa embaixada, ela atende os 9 municípios da Baixada Santista. E aí você pode entrar na nossa rede social, procurar lá no Facebook e no Instagram, Embaixada da Baixada Santista, e lá você vai conseguir entrar em contato conosco. Leandro, o papo está muito bom, mas estamos chegando já no final. Agora o momento é seu para você agradecer. Quem você quiser, mandar um abraço, um beijo, o momento é seu. Olha, eu acho que eu preciso agradecer as pessoas que ajudaram, que idealizaram a entidade, né, a Politize, que hoje a gente vê como é importante alguém que defenda ou que atue para fortalecer a democracia. A gente passou por momentos difíceis aí nos últimos anos, mas aqui em especial o pessoal da Baixada Santista, da Embaixada, né, que são voluntários, pessoas que têm lá seus deveres familiares, comunitários, seu trabalho, e dedicam um pouquinho do seu tempo
para levar a educação política. Eu sou muito grato a essas pessoas. Vou nominar só as nossas mobilizadoras, porque elas são muito importantes para a gente, né? Eu vou falar aqui o nome de uma delas, a Ana, que é de São Vicente, é uma amiga que eu conheci também nessa questão de educação política. Eu quero dizer que quero agradecer todos os outros em nome dela, por toda a dedicação que elas têm para a Baixada Santista, para a educação política. Leandro, muito obrigada. Bate-papo muito interessante, ainda mais para quem não conhece o que é a educação política e justamente tem esse preconceito por achar que envolve com a política partidária. Muito obrigada por vir e aceitar o convite. Eu agradeço e nos vemos por aí nas discussões de cidadania, educação política, educação e políticas públicas. Muito obrigada. E é isso, pessoal. Estamos encerrando mais uma edição do Polo Educação. Até a próxima!